Todo ácido é tóxico, azedo e corrosivo? Olá, quimicandos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ricardo Eletron e hoje nós vamos falar sobre ácidos. Bom, os ácidos, vamos aqui considerar as teorias ácido-base. Segundo a teoria de Arrhenius, são compostos que, meio aquoso, são capazes de liberar íons H+. Esses caras são diferentes entre si, por quê? Porque nem todos vão sofrer o mesmo processo com a mesma intensidade em água. Então, por isso, existe um parâmetro que ele é chamado de grau de ionização. O que seria esse grau de ionização? Ela, na verdade, é uma razão entre a quantidade de íons que existe, dividido, então, pela quantidade de íons total. Então, por isso que esse alfa, quando ele é menor do que 5%, ele é considerado um ácido fraco. Se esse alfa estiver entre 5% a 25%, moderado. Se eu tiver, então, um ácido maior que 50%, ele é um ácido forte. Só que os ácidos eles são divididos em dois grupões. Uma delas é os hidrácidos e outro é dos oxiácidos. Os hidrácidos, olha só o nome, hidrácidos. Hidre vem de próprio hidrogênio. Ácidos são os próprios ácidos. Então, esses ácidos são formados por hidrogênio. Lembra? São os caras que têm um H na frente. Então, esses hidrácidos, eles não vão ter a presença, por exemplo, do oxigênio. Lógico, porque quando eu tenho a presença do oxigênio, ele é chamado de oxiácido. Então, por isso, será necessário falar das propriedades, nomenclaturas, comportamentos de reações de ácidos, de hidrácidos separados dos oxiácidos. Então, os hidrácidos, nós temos o HCl, o HI, o HF, o HCN, todos eles são hidrácidos. Então, esses caras, como é que a gente costuma fazer a nomenclatura deles? É simples, é só você pegar ácido e terminar com hídrico no final. Então, nós vamos pegar o ácido, nós vamos pegar o nome do elemento que o segue e vamos complementar com o hídrico. Então, por exemplo, vamos pegar o caso do HCl. É um ácido, é um hidrácido. Então, nós vamos começar com ácido. O cara que segue é o cloro. Então, vai ficar ácido, cloro e no final hídrico. Juntando tudo, vai ficar ácido clorídrico. Agora vamos pensar o HI. Bom, HI, beleza, é um ácido. Então vai começar com ácido. O próximo elemento que o segue é iodo. Então vai ficar ácido, iodo e hídrico. Então, juntando tudo, vai ficar ácido iodídrico. Vamos pegar o HF. Vai ficar ácido. O elemento que o segue é flúor. Então, vai ficar ácido, flúor e vai terminar com hídrico. Juntando tudo, ácido fluorídrico. Agora vamos pensar no H2S. Então vai ficar ácido, o elemento que o segue é enxofre, vou terminar com hídrico. Então ficaria ácido, enxofre e hídrico. E aí você falaria ácido enxofídrico. Mas não é assim, pessoal. Cuidado, tá? O verdadeiro nome é ácido sulfídrico. Por que, Ricardo? Porque é o seguinte, lembra que os nomes dos elementos são oriundos da tabela periódica dos elementos? Pois é, esses elementos da tabela periódica dos elementos possuem embasamento. Todos os seus nomes são derivados do latim. E enxofre em latim é sulfurium. Então, por isso que nós vamos utilizar muito essa primeira parte da palavrinha, esse prefixo, que ele é chamado de sulf. Então, vocês vão reparar que nós vamos utilizar sulf para tudo, quando for enxofre. Nesse caso, ácido sulfídrico. Quando for HCN, por exemplo, é um ácido. Então, vai ficar ácido. Aí eu tenho dois elementos químicos que o seguem, carbono e nitrogênio. E aí nós vamos terminar com hídrico. Como é que vai ficar tudo? Vai ficar ácido cianídrico. Esse é o nome do ácido HCN. Beleza, já sei então nomear os hidrácidos. Mas como é que eu vou nomear os ânions? Porque pensa no seguinte, lembra da existência de soluções eletrolíticas? Que são aquelas soluções que eu tenho eletrólitos fortes? Então, ácidos é um exemplo de eletrólito forte. Claro, depende do ácido também, né? Do grau de ionização do ácido. Mas, geralmente, eu tenho, então, ácidos que também cooperam
para ser eletrólitos e eletrólitos fortes e que também possuem uma condutividade elétrica. Então, por isso será necessário nomear o ânion também. Por quê? Pensa comigo. Se eu tenho a existência de soluções eletrolíticas, isso se dá devido às espécies negativas. Lógico. Então, por isso que eu pego o nome do ácido e eu também preciso nomear o ânion em si. Então, por exemplo, vamos retomar o caso do HCl. Pego o HCl, já sei que o nome dele é ácido clorídrico. Joia, é ácido clorídrico. Mas a sua reação de ionização vai me dar o quê? Íons H+, e íons Cl-. Opa, são os íons Cl- que tornam a solução ser eletrolítica. Então, qual é o nome desse Cl-? Se você disser cloro, não é o cloro, tá? Porque o cloro é o nome do átomo neutro. Então, por isso, não vai ser o nome correto dele aqui agora. Cl-. Quando for um hidrácido, você vai terminar com eto. Então, você vai pegar o nome do elemento original, no caso é o cloro, e vai complementar com eto. Então, por isso que o nome desse íon vai ser cloreto. Então vamos supor, por exemplo, o HI. O HI, lembra, é o ácido iodídrico. Vamos fazer sua reação de ionização. Vai gerar íons H+, e íons I-. Opa, I- é o que que vai tornar a solução eletrolítica. Então, nome do elemento original, iodo. Como ele é derivado de um hidrácido, então vou complementar com eto. Então vai ficar iodeto. Vamos pegar o HCN. Ora, o HCN é o ácido cianídrico. Joguei ele em água, vai virar íons H+, e íons Cn-. Se antes o cara é ácido cianídrico, o seu ânion vai ser o quê? Cn mais o eto, então vai ficar cianeto. Vamos pegar o ácido sulfídrico, que é o H2S. Então, jogando ele em água, sofrendo reação de ionização, nós vamos ter o quê? Íons H+, e íons S-2, que é o íon sulfeto. Então, é assim que funciona. Beleza, agora vamos falar um pouco de oxiácidos. Os oxiácidos, eles já têm uma nomenclatura diferente. Por quê? Porque aqui eu já tenho a presença de oxigênio. E aí vocês vão ver que acontece algo aqui que nós vamos ter um cuidado matemático para fazer a sua nomenclatura. É uma das formas. Eu costumo investir nessas formas porque a gente utiliza a mesma técnica, por exemplo, lá na pilha e na eletroquímica, que é o cálculo do número de oxidação, que é chamado de NOx. O que é o NOx? NOx é uma carga hipotética que nós associamos a um átomo na fórmula química que ele tiver. A gente entende que o mesmo átomo, por exemplo, se ele tiver em formas químicas diferentes, ele pode ter NOx também diferentes. Então, por isso que é necessário ter nomes diferentes. Então, você vai tirar o NOx do camarada e aí você vai encontrar um parâmetro para entender como é o nome. Então, por exemplo, é necessário entender as regrinhas de NOx. Segue aí o vídeo para entender melhor sobre NOx. Então, nós vamos pegar exemplos de todos os oxiácidos para entender as suas nomenclaturas. Para isso, vamos tirar o NOx e vamos ter também à nossa disposição uma tabelinha desses NOx, que é mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6 e mais 7. Então, vamos lá. Vamos pegar o exemplo do H2SO4. É um oxiácido, porque eu tenho um H na frente, mas eu também tenho um oxigênio no final, por isso que é um óxido ácido. Vamos tirar o NOx desse ácido? Bom, então lembrando que a somatória das cargas vai dar igual a zero, porque o composto ele é neutro. O NOx fixo que eu tenho é do hidrogênio e é do oxigênio. Eu tenho NOx mais 1 e menos 2. Então, olhando aí as quantidades, eu vou ter que fazer a multiplicação. Como a fórmula é H2SO4, então eu vou ter 2 hidrogênios e 4 oxigênios. Então eu multiplico mais 1 vezes os 2 e menos 2 vezes os 4. Aí vai dar já balanceadinho. Igual a zero. Repare o seguinte, está me faltando o NOx do enxofre, esse cara do meio aí. Então, qual é o NOx do enxofre para que quando passar aí por essa soma e subtração, me dê zero? Se você reparar, vai até gerar uma equação de primeiro grau, né? Uma equação linear. É só isolar o x, jogar os números para o outro lado, que você vai encontrar um número só. Este vai ser o NOx do enxofre. Então, você vai ver que deu um NOx
mais 6. Então, se deu mais 6, o que acontece? Vai lá naquela tabelinha, lembra? A tabelinha de relação de prefixos. Ó, mais 6 termina com ico. Então, como é que vai ficar? Vai ficar ácido, porque ele é do grupo dos ácidos. Vai pegar o elemento em questão, que é o enxofre. Lembra que o enxofre é sulfi. Aí vai terminar com ico, tá? Então, ó, lembra que o enxofre é sulfúrium. Então, vai ficar ácido sulfúrico. Vamos pegar outro caso, que é o caso do H3PO4. Então, se é H3PO4, como é que vai ficar então o seu nome? Então, ó, é um oxiácido, beleza. Tenho NOx fixos? Tenho. Mais 1 do hidrogênio, multiplica por 3. E menos 2 do oxigênio, multiplico por 4 depois. Então, qual vai ser o NOx do fósforo para que, quando for somar e subtrair, dê zero? Bom, aí você vai ver que vai dar em torno de mais 5 ou mais 6. Opa! Então, se deu aí mais 5 mais 6, vai terminar com ico. Então, como é que vai ficar? Vai ficar ácido, nome do elemento fósforo mais ico. Então, no caso, vai ficar ácido fosfórico. E assim por diante. Beleza, Ricardo, mas lá nos hidrácidos você me falou sobre também a importância de dar nome aos ânions. Exatamente. E nós faremos também para os oxiácidos. Então, quando for para oxiácidos, nós vamos ter apenas um cuidado aqui. Vocês já repararam, por exemplo, que eu tenho a diferença entre nomes, até porque eu tenho um NOx diferente. Claro, eu tenho o mesmo elemento, mas em formas diferentes. Então, por isso, eu vou ter então, um tratamento diferente para os ânions. Todos eles que terminarem com oso, vocês vão reparar que o ânion nós vamos terminar com ito. E todos que terminam com ico, todos os ânions vão terminar com ato. Então, como é que vai ficar? Por exemplo, o ácido sulfúrico, ó, não terminou com ico, ó, ácido sulfúrico. Então, se é ácido sulfúrico, ele vai terminar com ato, o nome do seu ânion. Então, quer dizer que, opa, ácido sulfúrico. Então, quer dizer que seu ânion vai ser sulfato. Ah, tendo o ácido fosfórico, ó, terminou com ico. Então, ácido fosfórico, o nome do seu ânion vai ser o quê? Fosfato. Ah, nós temos também o ácido hipocloroso. Terminou com oso, então quer dizer que o ânion vai ser o quê? Clorito. E assim por diante. Então, resumindo essas terminações de ácidos e hidrácidos, nós temos então essas informações reunidas em uma tabelinha, que eu costumo passar uma frase para poder lembrar dessa tabelinha. Bom, lembra então que o ácido, quando termina com hídrico, é um hidrácido. E ico e oso são oxiácidos. Então, nós temos terminações dos ácidos e dos ânions. Então, ó, você pega de cima para baixo. Aí você fala assim: mosquito teimoso te mata de pico, te meto no vidrico. Falou essa frase, você vai lembrar então desse quadrinho. Quando for terminar com hídrico, lembra que é um hidrácido. Se é hidrácido, seu ânion termina com eto. E assim por diante. Bom, como toda regra tem sua exceção, quem são essas exceções? A primeira exceção dessas que eu queria comentar é o H3BO3. Se você for tirar o NOx, não vai bater com o nome que nós falamos hoje, que é o ácido bórico. E aí você vai ver que para terminar com ico, tem que dar NOx pelo menos mais 5, mais 6 em diante. Então vocês vão ver que ele não termina com esse NOx mais 5 e mais 6. Ele termina com o NOx anterior, mais 4. E 4 é oso, não é ico. Então é uma exceção. Tá? Assim também com o H2CO3, nós conhecemos como ácido carbônico. Só que se você for tirar o NOx, ele não vai dar mais 5 mais 6 em diante. Ele vai dar mais 4 anterior. Isso por quê? Porque acontece a questão da ligação química. Ele dá tudo de si, coitado. Assim também como o boro. Então, por isso, ele falou, poxa, coitados, né? Vamos então promovê-los um grau acima. Então é justamente devido às ligações químicas, porque eles dispõem de si energeticamente. E segue também o caso do ácido H4P2O7, que se você for reparar, tirar o NOx desse composto inteiro, ele vai extrapolar esse mais 7, por exemplo. E quando extrapola até o mais 7,
né? Então é adotado uma outra regra para poder nomear esse oxiácido, que nesse caso é o ácido pirofosfórico, tá? Também tem uma regrinha específica. Prometo, vou deixar um vídeo específico para ácidos que extrapolam esse NOx com D+7. Ok, já sei nomear esses ácidos, tanto os hidrácidos como também os oxiácidos. Mas como é que eu sei entender a força desses ácidos? Bom, como são dois grupões, será necessário também tratá-los de forma separada. Como é que funciona, por exemplo, a força dos hidrácidos? Bom, ele é organizado, então, em uma fila que a gente pode dizer de ácido iodídrico, bromídrico e clorídrico, ácido fluorídrico, ácido cianídrico e ácido sulfídrico. Lembra por quê, né? Porque isso depende do grau de ionização. Lembra? Porque são os ácidos compostos moleculares, até mesmo covalentes, podemos dizer assim, que sofrem ionização. Tá joia? Então, por isso que eles dispõem de grau de ionização. Agora, os oxiácidos já é mais fácil, porque é só você pegar a quantidade de oxigênios e diminuir com a quantidade de hidrogênios. E aí, quando você fizer a subtração, aí você compara. Deu 3, então quer dizer que o oxiácido ele é muito forte. Deu 2, quer dizer que o ácido ele é forte. Essa subtração deu 1, quer dizer que o ácido ele é moderado para fraco. E se deu 0, ele é totalmente fraco. Então, por exemplo, se eu fosse perguntar, o H2SO4, eu tenho 4 oxigênios e 2 hidrogênios. 4 menos 2, 2. 2 é um ácido forte. Então, é por isso que a gente diz que o ácido sulfúrico ele é forte. O H2CO3, eu tenho 3 oxigênios e 2 hidrogênios. 3 menos 2, 1. Ora, 1 é moderado e moderado para fraco. Inclusive, o ácido carbônico ele é muito utilizado para a fabricação de refrigerantes, assim também como o ácido fosfórico. Por quê? Porque são considerados ácidos fracos e são ácidos que até então nós podemos ingerir. Existe também uma outra classificação que depende da quantidade de íons H+ ionizados. Quando depende numericamente, nós vamos categorizá-los em monoácidos, diácidos, triácidos e até mesmo poliácidos. Monoácidos quer dizer que eu libero um H+ só. Diácidos é quando liberam-se 2 íons H+. Triácidos é quando liberam 3 íons H+. E poliácidos é quando eu tenho, então, 4 íons H+. Aproveitando ainda, os ácidos, eles podem ser considerados como binários ou até mesmo ternários. Binários é quando eu tenho 2 elementos químicos diferentes. Ternários é quando eu tenho 3 elementos químicos diferentes. Beleza, já sei então o nome dos ácidos, já sei as suas forças, as suas classificações, mas como é, por exemplo, que eu vou entender as propriedades físico-químicas desses ácidos? Bom, nós temos dois tipos de ácidos. Os ácidos que são voláteis e os ácidos que não são voláteis, ou seja, que eles são fixos. Então, por exemplo, os ácidos voláteis significa que eles possuem uma propriedade físico-química de pontos de ebulição muito baixos. Isso significa que, pelo fato do ponto de ebulição ser muito baixo, ele muda de estado físico muito rápido. É por isso que você vai ver que quando a gente acaba de destrampar o frasco, ele já está virando vapor. Ele já sai de líquido e vira vapor rapidamente. Agora, um ácido, quando ele é fixo, isso significa que o ponto de ebulição dele é muito alto. Então, ele não muda de estado muito rápido. Ele não vai para o vapor muito rápido. Então, é por isso que quando você vai trabalhar em laboratório, por exemplo, a maioria dos ácidos, você tem que trabalhar com eles dentro de uma capela. Porque a capela, no seu interior, ele possui um respirador que ele vai sugar os vapores produzidos. E aí, para que você não venha ingerir, né, nas suas vias nasais, por exemplo. E aí, reagir com suas mucosas, enfim, gera um desconforto muito grande. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Até a próxima. Valeu!